ao longo da minha palestra. Mas para eu me apresentar aqui para vocês, meu nome é Renata Barros, eu sou consultora de imagem integrativa e na minha bolsa eu misturo moda, mitologia grega com uma abordagem de psicanálise. Então, já bem fundo, né? E vamos voltar aqui ao sonho. Bom, eu sonhei com uma mulher, ela tinha mais ou menos uns 55 anos, ela tinha um cabelo encaracolado, lindo, dourado, e a gente estava fazendo uma sessão de terapia de estilo, como eu chamo. E aí, no sonho, a gente tava naquela vibe gostosa, tava muito legal, ela tava se maquiando, ela tava se olhando no espelho, passando um batom, que eu lembro que era um batom vermelho, e de repente entrou o filho dela. Era um rapaz de mais ou menos uns 25 anos, com cabelo preto, pele bem branquinha. E ele entrou com uma cara de deboche ali na sala e falou: Ô mãe, por que você está fazendo isso? Você já passou da idade. Aí na hora eu fiquei muito brava, dei um pito nele, mandei ele embora dali, mas aquela tristeza ficou. E aí essa mulher chegou para mim e falou assim: Renata, o meu cabelo não era desse tamanho. O meu cabelo era comprido. Mas o meu filho e o meu marido mandam esse homem que está chegando agora cortar. E foi cortando, cortando, e agora meu cabelo está aqui. E ela me falando aquilo com uma voz embargada, que eu falei: bom, vamos conversar sobre isso. Gente, o cabelo, ele representa a nossa identidade, a nossa raiz e a nossa força vital. Tá aí Sansão e Rapunzel para não me deixar mentir, né? E aí, esse sonho, ele foi um grito das nossas ancestrais, que cortaram as raízes dela, que apagaram a identidade delas, que roubaram a energia vital delas. E aqui estou eu falando sobre isso, sobre esse tema. E o que a gente vê geralmente, né, acontecendo? Nas sessões de terapia de estilo, eu vejo muitas mulheres falando assim para mim: Renata, eu gosto de maquiagem, mas tem que ser bem fraquinha, porque meu marido não gosta. Renata, eu adorei o corte do seu cabelo, mas eu prefiro deixar comprido mesmo, porque se eu cortar, eu vou ter problema lá em casa. A gente acha essas frases até um pouco assim, é meio banal, né? Porque a gente já está acostumado a ficar ouvindo isso todo dia. Só que, gente, isso é uma violência estética. A gente precisa pôr nome nisso. Isso precisa ter nome para a gente poder identificar, para a gente se fortalecer. Então, quando uma frase assim aparece, a gente precisa saber identificar por que aquilo está me deixando tão chateada, né? Bom, essa violência estética, ela vai me lembrar de uma deusa grega. Lembra que eu falei que na minha bolsa tem a mitologia grega? Da deusa Deméter, a deusa da nutrição. Essa deusa na mitologia grega, ela era uma deusa de muita prosperidade, de muita beleza, era a deusa da maternidade, do acolhimento, do amor. E era assim, quando essa deusa estava no seu lado luz, nossa, a humanidade estava bem. Estava todo mundo bebendo, comendo, alegre, feliz. Mas quando essa deusa entrava no seu lado sombra, a humanidade passava fome. Por quê? Como é que uma árvore seca dá frutos bons? Só que sabe qual é o problema? Quando essa árvore seca, seca a vida das outras pessoas também. E aí a gente traz essa história, esse arquétipo, para a nossa vida aqui. Então, quantas mulheres se anulam, perdem a sua identidade, têm suas raízes roubadas, deixam de se nutrir para tentar nutrir um filho abusivo, um marido tóxico. E aí o que acontece? Não tem nada para ninguém, porque nem para ela e nem para os outros.
Mas, Renata, tô começando a entender aqui o que você está querendo dizer. Mas e aí, como é que eu faço se eu identifico que eu posso ser essa deusa Deméter? Eu já passei por algumas questões assim de violência estética. Tô lembrando aqui de algumas coisas. Gente, presta atenção. Autoconhecimento é tudo. E não é uma palavra vazia. Olha, eu tenho autoconhecimento. O meu signo é de peixes. Eu sou muito coração mole. Ai, não, gente, o meu signo é de câncer. Eu sou muito família. Nossa, minha família faz o que quer comigo. Isso são muletas que às vezes a gente usa para justificar alguns comportamentos que a gente não consegue identificar. Consegue conter. Autoconhecimento de verdade é um processo e às vezes dói, né? Por isso que às vezes a gente, né, foge um pouquinho. Autoconhecimento, eu vou dar uma ferramenta aqui para vocês começarem a pensar nisso. Quando acontecer uma situação difícil, né, passarem por uma situação difícil, vocês façam uma perguntinha. Por que que isso me incomoda? Por exemplo, alguém insinuou ou te chamou de gorda. Putz, eu fiquei muito brava. Que absurdo. Como que não é em pleno século XXI a pessoa com esse preconceito? Por que eu me senti assim? Por que me chamar de gorda me ofende? Porque quando acontece ao contrário, vocês precisam fazer essa pergunta também. Você está me chamando de gorda? Pode continuar, meu querido. Isso aí não me atinge, não. Arruma outro argumento de gorda que você não vai me ofender. Sabe? É como se você se sentisse protegida. Agora, você se pergunta, por que que uma coisa te incomoda tanto e a outra não? Isso ajuda você a criar um contraste, porque aí, quando alguém te chamar de burra, você vai falar assim: peraí, se me chamou de gorda não me ofende, por que que me chamar de burra me ofende? Eu quero entender. Aí você vai cavando, vai cavando, vai cavando essas respostas, que elas não vão vir de uma forma fácil, não vão vir rápido, mas você vai conseguindo trazer esse autoconhecimento verdadeiro para sua vida. E claro, né, as terapias também vão ajudar. Tanto a terapia clínica quanto as terapias holísticas, né, que muitas colegas aqui fazem, como a terapia de estilo, que é a que eu faço também. Bom, e aí, para que serve o autoconhecimento? O autoconhecimento ele vai te ajudar na autoestima. E a autoestima, prestem atenção nessa frase. A autoestima, ela é a nossa armadura contra predadores. Quando você tem uma autoestima forte, bem construída, você não tem flancos vulneráveis. O predador, ele sente cheiro de sangue, ele sabe aonde você está vulnerável. Aí você fala assim para mim, por exemplo, quando a gente entra num relacionamento tóxico. Não, Renata, eu tava super bem, era a melhor época da minha vida. Eu tava trabalhando, eu tava estudando, eu tava viajando. Aí aquela praga entrou na minha vida e aí destruiu tudo, eu saí quebrada de lá. Será mesmo que sua autoestima estava alta? Porque o que que acontece? Voltando lá pro autoconhecimento, é uma ferida. Você não quer mexer, você não quer olhar. Você deixa ela ali, quietinha. Só que o seu predador, ele sabe como te conquistar por ela. E aí você entra nesse relacionamento. Aí você entra com uma baixa autoestima e sai numa outra ponta com depressão e outras coisas piores. Então, o autoconhecimento vai te levar para a autoestima para te proteger. E eu queria lembrar uma história que eu adoro futebol, né? E eu sou fã da Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Acho aquela mulher incrível. E, cara, eu acho incrível aquela mulher receber vaia e xingo e tudo da torcida, tanto do Corinthians, do Palmeiras, de todo. E ela tá lá, pleníssima, desfilando no estádio. Você acha que ela não tem medo?
Claro que ela tem. Será que ela não tem segurança? Claro que ela tem. Só que a autoestima da mulher está bem trabalhada em cima do autoconhecimento dela. Ela sabe a fraqueza, ela sabe a força que ela tem. Deméter, luz e sombra. Nutre e é desnutrida. Então, se você tem consciência que aquela sombra está te assombrando, você vai conseguir lidar com ela melhor dentro do seu autoconhecimento e da sua autoestima. Tá bom, e como é que a gente constrói essa armadura, né? Essa armadura a gente pode costurar tanto com a parte estética, roupas, cores, maquiagem, acessórios, tanto com a parte emocional, através, no meu caso, no meu trabalho, pelos arquétipos das deusas gregas. Então, o que Deméter fala de você? O que Perséfone tem para te ensinar? O que Afrodite pode te mostrar? E a gente vai costurando essa armadura para entender como essas deusas influenciam nos seus relacionamentos, como elas impactam na sua vida profissional, como elas impactam na sua vida como mãe, como filha, né? Bom, a mensagem desse sonho era que vocês conseguissem, né, entender um pouquinho de como funciona essa dinâmica, né, do autoconhecimento, da autoestima, e poder quebrar algumas ilusões, alguns medos, para vocês se protegerem o flanco de vocês e também saberem quais são os desafios, quais são as sombras, né, que tá aí, né, assombrando a vida de vocês, e também esse lado que está oculto. Qual é o poder de vocês? Qual é o poder que está querendo surgir? Mas como arrancaram as suas raízes, vocês perderam essa noção, né? Então, o que eu quero deixar aqui, essa mensagem desse sonho é: força e delicadeza caminham juntos. Muito obrigada a todos daqui. Bom, depois eu acho que vou passar meu Instagram para vocês, aí a gente conversa lá, tá bom? @estilo Renata Barros. Um beijo para vocês, bom evento.